Saudações, meus amigos. Estou gravando esse vídeo para debater com vocês acerca da PEC 241, uma PEC aí que pretende revogar preceitos básicos da Constituição Federal, detonar conquistas sociais da população brasileira, conquistadas ao longo do tempo, especialmente após a Constituição de 1988. Muito me estranha que o ministro da Fazenda ele venha comparar o orçamento do Estado brasileiro em sua complexidade com um orçamento familiar. Mas mesmo assim vamos explicar com base no orçamento familiar. O que pretende basicamente a PEC 241? A PEC 241 pretende limitar o aumento orçamentário do Estado e de suas respectivas partes como educação e saúde ao índice de inflação do ano anterior. Então, se o orçamento foi R$ 100, por exemplo, e o ano da inflação anterior o índice foi 5%, o orçamento teria que ser R$ 105 no ano seguinte. Então vamos tomar como exemplo básico o da casa. Olha só, você tem uma casa aí com a sua esposa, a sua mulher e uma filha. Você tem aí o seu gasto aí ilimitado a X. Tá, você está dentro ali do seu orçamento e tal. Imagine que vem uma medida e diz, olha, o gasto na sua casa, com educação, saúde e outros gastos dentro da sua casa, está limitado ao índice de inflação do ano anterior. Então você não pode mais gastar. Nem que você ganhe mais, isso não vai ser possível aumentar esse gasto. E aí surge um segundo filho. E aí surge um terceiro filho, lógico, porque a população do Brasil ela vai aumentar. Então os gastos, eles necessitam aumentar. Mas aí não, segundo a PEC, você vai ter que adequar o aumento da sua casa, de seus filhos, àquele índice de inflação do ano anterior. Isso quer dizer que a qualidade da saúde vai cair, da sua casa, a qualidade da escola da sua casa vai cair, enfim, o padrão de vida da sua casa, ele vai cair como um todo. Então essa PEC, ela mesmo se a população aumentar, mesmo se mais pessoas ingressarem no mercado de trabalho, contribuindo mais, o orçamento aumentar, arrecadar mais impostos, será impossível durante 20 anos, 20 longos anos, aumentar o gasto, aumentar um aumento real dos gastos. E aí que o padrão vai cair. Então a renda per capita aí, do gasto per capita em saúde, em educação, eles vão cair, né? Eles vão cair, tendo em vista essa limitação. Enfim, esse discurso da PEC 241, ele vem acompanhado, como sempre foi, nos últimos anos aqui no Brasil, de uma ofensiva midiática, logicamente patrocinada pelas agências financeiras que têm interesse na aprovação dessa PEC, com uma narrativa manipuladora, uma narrativa tenebrosa. Falam o seguinte, olha, para livrarmos de uma crise, nós precisamos apertar os cintos. Para nós nos livrarmos da crise deixada pelo PT, nós temos que apertar os cintos, para lá, isso, aquilo, outro. Olha só, todos esses argumentos são falsos, meu amigo, minha amiga. Todos esses argumentos são falsos. Então, o argumento central é que o aumento da dívida pública brasileira, o Brasil estava endividado, o Brasil estava quebrado. Eu peguei um papel aqui, eu não tenho tecnologia, né? Eu não entendo muito de computador. Eu peguei um papel aqui para mostrar para vocês a questão da evolução da dívida pública do Brasil, né? Vocês estão vendo aí a evolução da dívida pública do Brasil de 2002 até 2014. Vocês veem aí o valor em bilhões, né? Isso aí equivale a trilhões. Então, em 2006, aliás, a dívida pública brasileira estava em 1,3 trilhões e vai aí para 2014 em 3,2 trilhões. Isso aí, em termos brutos, né, não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque a gente tem que saber essa dívida pública em relação ao seu orçamento, a sua riqueza. Então, uma casa não quer dizer que está devendo R$ 5.000, é muita coisa. Vai ter que ver o gasto dela, ela vai ter que ver a receita dela, a capacidade de pagar isso. E daí porque esse percentual do PIB aqui do lado, ele é essencial. Então, você vê que de 2006 até
2014 não houve muito aumento da dívida pública do governo federal com relação ao PIB. Houve pequeno, né, que vai de 54 até 58 aí essa dívida pública, né? Só que há um crescimento da dívida pública de 2014 até 2016. Esse crescimento da dívida pública em relação ao PIB, ele vai para 70%, né? Então, tem outro gráfico aqui que eu peguei e fica um pouco melhor para vocês saberem aqui, ó. Outro gráfico aqui da elevação da dívida pública aqui, né? Que vai para 4,2 trilhões esse ano ainda, e especialmente no governo Temer, especialmente após o segundo mandato do governo da presidente Dilma, que essa dívida pública ela vai aumentar, né, consideravelmente. Mas eu estou falando aqui que, em termos brutos, isso não quer dizer nada. A dívida pública do Brasil hoje ainda corresponde a 70% do PIB, né, no governo Michel Temer. 70% do PIB. Então, isso aí é muita coisa, a dívida pública brasileira? Vamos ver esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, né, mostra a dívida pública em relação a outros países, em relação a outras fases da história do Brasil, né? Nós temos aqui, preste atenção, no governo Fernando Henrique, a dívida pública do Brasil estava em 81%. 81% do PIB, né? Hoje, a dívida pública está em aproximadamente 70%. Você vê aí a dívida pública dos Estados Unidos está 101%. A dívida pública da Itália em relação ao PIB é 132%, né? E a dívida pública média da zona do euro é 91%. E a dívida pública do Japão, 229%. Ora, você não vê no Jornal Nacional e nos jornais e na revista semanal aqui do país nada, ninguém dizendo, vocês viram alguma coisa dizendo que esses países estavam quebrados, né? Você viu em alguma época alguém falar que Fernando Henrique tinha cometido alguma espécie de crime contra o orçamento ou cometido algum tipo de responsabilidade com o orçamento público? Vocês viram os jornais falarem isso? Lógico que não. Entendeu? Porque a narrativa ela é construída aí para realmente interesse de alguém aí, essa construção dessa PEC aí, tentando manipular você, tentando manipular o povo brasileiro, que está dizendo que o Brasil está, enfim, está com a dívida astronômica e que por isso precisa ajustar os cintos, amarrar os cintos. Outra situação é a evolução do gasto social, né? Dizem que a evolução do gasto social é um gasto astronômico. Então veja bem esse gráfico de 2002 até aqui. Essa linha azul aqui, essa linha, revela a evolução do gasto social. Então nós temos aqui em 2002 aproximadamente 2,5% do PIB em relação ao gasto social, e logicamente aumentou no governo do PT o gasto social, ele aumentou e hoje está aproximadamente entre 17% e 18% do PIB o gasto social. É isso que estão falando que é muita coisa em relação ao PIB. Lógico, no governo do PT houve o aumento do Bolsa Família, houve o aumento de universidades públicas, construção de muitas universidades públicas, houve o aumento do salário mínimo que forçou o aumento da aposentadoria, o aumento real do salário mínimo, muita coisa dentro muitos gastos sociais foram elevados por causa disso, mas hoje estamos aí em aproximadamente entre 17% e 18% do PIB, né? Com relação aos gastos sociais. Mas preste atenção. Então, nós estamos aí dizendo que o gasto social é enorme. Nós temos com a PEC aí que tenta limitar esse gasto social, mesmo que o orçamento cresça. Ou seja, eles querem diminuir esse gráfico aqui, e durante 20 anos para em torno de 5 a 4% dos gastos em torno do PIB. Mas e o dinheiro que sobra, ele vai para onde? Olha só, o dinheiro que sobra, ele vai para pagar juros da dívida dos banqueiros, os juros. Olha só esse gráfico aqui também que eu peguei na internet.
O comparativo aqui, esse último gráfico, é o que o Brasil paga de juros da dívida pública aqui, né? E aqui é o que paga de saúde, esse aqui, ó, é o que paga de saúde, é o que paga de educação e cultura aqui, ó. Educação e cultura é o que paga de saúde. Isso aqui é o gráfico da evolução no governo Lula e Dilma. Isso aqui é os juros da dívida pública que o Brasil paga. Ou seja, ele é 3 vezes maior do que a educação. 3 não, 4 vezes maior do que se paga para a educação. Então, o que está por trás disso aí? O Brasil é o país, hoje, é o país dos juros altos. Os juros era bem maior na época do Fernando Henrique, que beneficiava os banqueiros adoravam o Fernando Henrique, porque os juros aqui no Brasil eram estratosféricos. E os banqueiros passaram a ter muita raiva do governo do PT, porque esses juros passou a ser controlado, passou a ser, ele diminuiu drasticamente. E aí que esses juros da dívida pública, que não está, pasmem senhores, incluído na PEC 241. Esse juros da dívida pública, ele ainda assim é um dos juros mais altos do mundo. E o que faz atrair investidor para cá. Mas não é investidor, ele vem aplicar o dinheiro aqui para tirar uns juros mais altos e voltar para o país dele. Entendeu? Enquanto os juros nos Estados Unidos ainda é 1%, 2%, ele vai preferir colocar o dinheiro dele aqui no Brasil porque ele lucra mais. Porque hoje os juros da dívida pública brasileira está em torno aí de 14%. Então, é mais rentável para um investidor estrangeiro investir aqui no Brasil, porque os juros aqui dele, que ele vai tirar aqui no Brasil, é 14%, né? 14%. E mesmo assim é um juros ainda que era muito maior antigamente. Aqui tem outro gráfico que vocês podem pegar na internet. Todos esses gráficos que eu estou colocando aí, vocês podem pegar ele na internet, né? Que é a taxa Selic, aqui, que mede esses juros aqui. E ele vem aqui, olha, em 97 ele era de 39%. Em 2002 ficou para 24%. Em 2003, quando o Lula assumiu, ele diminuiu para 16%. Chegou ao patamar de 8,7% em 2009, 7,1% em 2012 e 11,6% em 2014. Lógico, o problema foi que no segundo mandato da presidenta Dilma, ela assumiu um compromisso com o mercado financeiro, né? Abandonou muito as pautas sociais, abandonou muito o discurso que ela foi eleita e passou a fazer, infelizmente, o jogo do capital financeiro. O capital financeiro que veio a derrubar ela da presidência da República. Então, nós sabemos aqui o que é essa PEC. Essa PEC nada mais, nada menos do que você limitar os gastos públicos e tirar meu dinheiro, tirar o seu dinheiro, tirar dinheiro da população brasileira para pagar mercenários que vêm aqui jogar o dinheiro para lucrar em cima de uns juros altos que ele não tem no país dele. Então, quer dizer, ele vai diminuir a saúde, vai diminuir a educação, vai diminuir o orçamento do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, congelar por 20 anos. Para quê? Para pagar os juros da dívida. Esse juros da dívida não está englobado na PEC. Não está. Daí essa situação muito triste hoje para a história do Brasil, né? Muito triste, né? Então, nós temos aí, inclusive, a previsão em 2017 para uma renúncia tributária de 200 bilhões de reais nós temos do orçamento. Então o Brasil poderia pegar esse dinheiro que ele diz que não tem, cobrar de quem não está pagando imposto na questão da própria sonegação fiscal, não fazer muita renúncia de receita como faz atualmente. Então nós temos aí o que? O capital financeiro que manipula, que joga dinheiro nas grandes mídias,
que joga dinheiro nos grandes veículos de comunicação, que joga dinheiro em alguns sites que são pagos pelo governo, que lucram com esse discurso da PEC, para quê? Para engessar a educação, a saúde pública e o orçamento público brasileiro. Eles esquecem que dinheiro do Bolsa Família entra para a economia do Brasil. Dinheiro para a educação, onde você forma pessoas, eles ajudam, é uma locomotiva ao desenvolvimento da população. A questão da própria saúde, você fomentar isso aí, é você dar dignidade à pessoa humana, é você dar autonomia à pessoa humana para que ela possa concentrar esforços e contribuir para o mercado de trabalho. Eu fiz até uma brincadeira que viralizou na internet, que os objetivos da República Federativa do Brasil, do artigo 3º, não é mais nada de você construir uma sociedade livre, justa e solidária, não é mais garantir o desenvolvimento nacional, isso aí esqueça, é atender ao interesse do mercado financeiro. Por isso, meu amigo, minha amiga, é bom nós desapegarmos dessa paixão política que ocorreu ultimamente no Brasil, essa divisão, essa divisão esquisita, essa divisão desnecessária, essa divisão chega até a ser ridícula, entre coxinha e petralha, para que nós passássemos a debater mais essa PEC. Porque essa PEC representa uma estagnação do Estado Social brasileiro. Essa PEC desvincula a receita mínima do orçamento destinado à educação e à saúde. Essa PEC vai impossibilitar a realização de concurso público, porque não vai ter dinheiro para repor funcionário público, porque tem outros gastos. E aumento de funcionário público vai ser uma coisa difícil, porque você sempre vai aparecer outros gastos ali, que sempre vai demandar uma maior cobrança orçamentária no que diz respeito a isso aí. Então, veja bem, é importante que a mobilização, é importante o esclarecimento, é importante a conversa, é importante que as pessoas entendam o que significa esse perigo na história do Brasil. É realmente uma tentativa de desgaste, uma tentativa do ataque do Estado Social para a volta do que era a Europa lá no começo do século XVIII, ao Estado liberal, ao Estado que não tem saúde e educação, ao Estado onde tudo deve ser pago. Imagine isso aqui no Brasil. Imagine um Estado brasileiro sem educação, um Estado brasileiro sem saúde. As pessoas não vão ter autonomia. O povo brasileiro precisa da ajuda do Estado para ganhar autonomia. Nós não somos ainda um país de primeiro mundo, onde todo mundo é desenvolvido, onde todo mundo tem dinheiro para ter acesso à educação e para ter acesso à saúde. Nós somos um país ainda em desenvolvimento. Nós precisamos que o Estado ajude o povo brasileiro a desenvolver-se, enfim, a tornar-se uma verdadeira democracia. Infelizmente, nós estamos hoje sendo governados por pessoas, por mercenários do capital internacional, por pessoas que só enxergam para o próprio umbigo, para o individualismo, para a manipulação grosseira, então, para o lucro fácil. E eles não estão nem aí. Você acha que banqueiro, aí tem o discurso, olha, quando terminar a PEC, os banqueiros agora vão ser bonzinhos, que vão investir aqui e tal. Não se engane que banqueiro, ele quer o lucro dele. O banqueiro quer o lucro dele. Essa PEC não vai levar a lugar nenhum, vai levar o Brasil só para a miséria, vai facilitar o roubo de dinheiro meu, seu e de toda a população brasileira. Então, vamos ficar atentos, vamos ficar mobilizados, seja nas redes sociais, vão aí para as passeatas. Nós temos aí uma em Maceió, marcada para o dia 23 de outubro, no Posto 7, na Jatiuca, em Maceió. Procure na sua cidade a manifestação, indigne-se, não deixe que se faça isso ao povo brasileiro, não deixe que se faça isso com a Constituição brasileira. Isso é um crime muito grave que estão fazendo, tá certo? Forte abraço, meu amigo. Obrigado.